aconteceu. Mas, em termos de século XX, como é que isso surgiu? Como é que surgiram grupos que hoje existem espalhados em muitos governos, cujos próprios presidentes desses governos não conhecem esses grupos? E esses grupos passam de governo em governo, mantendo um padrão de sigilo total sobre certas informações, não prestam contas à sociedade do país em que eles, mas prestam contas, sim, a um circuito que é emanado a partir de Washington, capital dos Estados Unidos. Eu vou tentar explicar para vocês. Parte disso, eu já falei numa palestra em São Paulo uma vez, salvo engano, mas outras coisas eu nunca falei, então vamos hoje tentar elaborar um conceito mais profundo para poder entender sobre a questão extraterrestre, o que já é verdade e a gente nem sabe porque não é discutido e a turma prefere nos manter na ignorância. Em 1945, Roosevelt morreu. Harry Truman assume a presidência dos Estados Unidos no meio da guerra, no final da guerra. E em 1947, para azar de Truman, cai um disco voador em Roswell, uma cidade do estado do Novo México, nos Estados Unidos, e explode na imprensa americana a notícia. É confirmada por alguns militares. Quando isso chega em Truman, eu nunca tinha escutado nem falar naquilo. Ninguém. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um boato de que flying saucers, discos voadores, estavam... Mas Truman, quando se viu com aquilo, disse, rapaz, eu vou dizer o quê para a nação? Porque entendam. Se nós temos um presidente da banana, nos Estados Unidos o presidente é obrigado a prestar contas, a falar, quando a nação requer uma explicação sobre os fatos. Se ele não falar, é uma vergonha para ele, ou pelo menos era antes de Trump. Truman não sabia o que dizer para os norte-americanos sobre o episódio de 1947. Nesse ano ocorreu a criação de duas instituições dos Estados Unidos. A CIA, Harry Truman nomeia Roscoe Hillenkoetter para ser o presidente da CIA, diretor da agência, e ao mesmo tempo cria o Majestic 12, o grupo Majestic, os 12 majestosos, de forma secreta. A CIA foi de forma pública, mas esse grupo aqui, os documentos sobre ele só foram descobertos nos anos 80, 90, em que 12 figuras escolhidas a dedo por Truman foram nomeados como sendo os 12 majestosos, e o presidente dos 12 majestosos era o Sr. Roscoe Hillenkoetter, ou seja, o mesmo diretor da CIA. E, no memorando de criação, Truman diz que esse grupo só se reporta a ele, presidente, a mais ninguém. Esse grupo começa a criar a política da desinformação sobre o que tinha acontecido em Roswell em 1947. Aí a opinião pública, se você pegar todos os jornais, notícias de rádio, tudo que saiu em 1947, num primeiro momento sobre o Roswell, confirmação. Todo mundo sabe, foram encontrados 4 corpos uma semana depois em estado de... Tudo isso está lá. Quando esse grupo, o Majestic 12, os 12 majestosos, surgiu, eles começaram a criar política de desinformação. E eles conseguiram, nessa época, algo impressionante. Até hoje, nos Estados Unidos, quando anualmente o governo vai prestar contas no Congresso, tem lá um item de 100 e poucos bilhões de dólares, chamados projetos secretos, em que eles não têm que prestar, eles quem? Marinha, Exército e Aeronáutica, os 3 assinam embaixo dessa rubrica,
E eles não têm que explicar para o Congresso o que diabos é aquilo. Só que eles também não sabem, porque só quem sabe no que aquele dinheiro é aplicado, os 12 majestosos que existem até hoje. Ou seja, a Marinha, o Exército e a Força Aeronáutica, em 1947, foram obrigados a retirar do seu orçamento uma parte para ir para esse grupo, com o título de Projetos Secretos. E até hoje, mais de 70 anos depois, eles continuam fazendo isso. Nem as 3 maiores autoridades militares dos Estados Unidos, que são eleitas a cada governo, são escolhidas a cada governo, sabem o que está ali. Só quem sabe são os 12 majestosos. A CIA não sabe, o FBI não sabe, a DARPA, a Agência de Defesa Norte-Americana não sabe, a NSA, a Agência de Segurança Nacional Norte-Americana não sabe, o Congresso não sabe, o presidente da República dos Estados Unidos não sabe, ninguém sabe. Até hoje é assim. Quem criou isso? Harry Truman, em 1947. Por quê? Justificando que ou eles faziam isso ou os russos, porque nessa época o mundo estava sendo dividido na Guerra Fria. Os russos tinham derrotado o exército alemão, os americanos invadiram a Europa, ganharam a guerra junto com os russos, e a Guerra Fria começou logo em Berlim, dividiram Berlim no meio, tudo passou a ser dividido, e aqui surgiram 2 corridas. A corrida armamentista, Rússia se armando, União Soviética se armando, Estados Unidos se armando, e a corrida espacial. Só que os Estados Unidos demorou a perceber que os russos estavam investindo mais na corrida espacial do que na corrida armamentista. Os americanos fizeram o contrário, era mais armamentista do que na espacial. Quando a União Soviética mandou para o espaço o primeiro astronauta, Yuri Gagarin, os Estados Unidos tomou um susto. E foi uma humilhação dos Estados Unidos. Então, entendam, nessa época começou essa corrida, a Guerra Fria, e em nome disso Truman conseguiu que o Congresso, na época, apoiasse essa nominação de projeto secreto, e começou a história em 1947. Em 1952, alguém resolveu irritar Truman feio, e no último ano do governo dele, houve uma revoada de OVNIs sobre Washington, filmado pelas TVs. E o pobre do Truman saiu sem explicar nada. Então, assim, Truman transformou a questão ufológica em o quê? Em questão de Estado. Qualquer informação sobre disco voador nos Estados Unidos é uma questão de Estado, tecnicamente falando. Nenhum funcionário público dos Estados Unidos, entenda-se, militares, civis, nenhuma instituição, nenhuma agência, ninguém pode falar sobre isso, porque está impedido por lei. Só que também tem uma lei nos Estados Unidos que diz que depois de 30 anos, um documento antes julgado como secreto pode, se requisitado, ser liberado, se requisitado. Então, assim, em 1952, Truman sai, aí entra quem? Eisenhower, um herói da guerra, da Segunda Guerra. Eisenhower entra. Quando entra? Reunião com os majestosos, os 12 majestosos. O cara tem um susto, porque nessa época ele foi informado, a Truman nos criou, ninguém sabe que a gente existe, mas como a gente tem que se reportar ao presidente, por ordem de Truman, como você está entrando no lugar de Truman, a gente está lhe avisando, isso aqui existe. Eisenhower quase enlouquece. No primeiro ano do seu governo, a agenda de um presidente norte-americano é 100% seguida pela imprensa. Por isso que ele mora na Casa Branca. O presidente não pode fazer nada fora da agenda. Então, o famoso sumiço de Eisenhower durante 3 dias, que até hoje
é um fato histórico, porque foi o único presidente dos Estados Unidos que desapareceu durante 3 dias. E como é que foi essa história? Tinha a base de Edwards, uma base ultra secreta militar dos Estados Unidos. Aí, na agenda de Eisenhower, estava que ele ia passar 3 dias nessa cidade próxima à base de Edwards, hotel tal. A imprensa cerca o hotel, aí lá vem Eisenhower, tira aquelas fotos que os presidentes entrando no hotel, e o pessoal fica lá fora esperando ele sair. Nada. 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 No 3º dia, Eisenhower está em Washington. Mas ele não saiu do hotel. Saiu. E sabe para onde é que ele foi? Para o encontro com seres extraterrestres. Em 1952, o presidente Eisenhower, junto com os Majestics, tiveram encontro com seres extraterrestres. Não rolou muita comunicação, porque o encontro houve, mas não houve comunicação. Segundo o que hoje se sabe, os Estados Unidos nunca conseguiu desenvolver um método de compreensão das informações que eles capturaram desses seres ao longo dos anos. E com outros seres nunca conseguiu nem capturar nenhuma informação mesmo, porque não conseguiu se estabelecer. A coisa não é tão simples assim. Aí Eisenhower se esconde lá no hotel, sai disfarçado, vai para a base de Edwards, se encontra com... Porque era necessário o presidente dos Estados Unidos se encontrar com aqueles seres por uma razão que os ufólogos norte-americanos não conseguem ir adiante. Mas, hoje em dia, se sabe que aqueles 3 dias o presidente sumiu da cidade, mas estava na base de Edwards, em retrato. Então, Eisenhower fica na presidência da República, de 52 a 61. John Kennedy se torna presidente da República, na pior época da Guerra Fria. E qual é o drama? Nessa época, aparecia uma luz em cima da Rússia, a União Soviética toda preparava para a guerra nuclear com os Estados Unidos. As duas potências entravam em prontidão, a luzinha sumia. Aí aparecia, não sei o que, os Estados Unidos, lá vem a Rússia nos atacar, prontidão. Quase entraram em guerra diversas vezes, até que John Kennedy propôs, no ano 1963, aos russos criaram uma agência conjunta para que essas aparições, o radar na época não era o radar que se tem hoje, era um radar mais atrasado, mas que as aparições em radar ou visual não fossem feitas mais só pelos Estados Unidos ou pela União Soviética, mas por uma equipe conjunta para eliminar a possibilidade de um pensar que era o outro atirando primeiro. Porque eles viram que em todas as situações de quase confronto, tudo era mal entendido. Um pensava que era o outro, mas não era. Então, quando os dois perceberam, e quando os Estados Unidos disse eu tenho uma questão ufológica, e Brezhnev, desculpa, Nikita Khrushchev disse nós também temos um Roswell nosso. Então, essas duas potências sabiam da questão extraterrestre, então criaram essa agência para a agência e não mais os governos norte-americanos e russos e soviéticos estarem à frente. Quando John Kennedy tomou essa decisão, Majestic disse, ei, bicho, dá certo não. Meu rei, isso não vai dar certo. Você está sendo ingênuo. Os soviéticos estão botando você no bolso. Não, em hipótese alguma, nós podemos criar essa equipe conjunta e nós passarmos os nossos segredos. Está aqui, ó, memorando Harry Truman. Não pode ser repassado por ninguém. Aí Kennedy disse, eu vou repassar, porque senão o mundo vai ter uma guerra nuclear por causa de mal entendido ufológico. Vai, não vai, vai, não vai. Kennedy
teve as reuniões sobre isso com a turma soviética. Kennedy começou a escolher os 8 membros que iriam representar os Estados Unidos nesse conselho de 16, que iria ser composto pelos 2 países. Quando ele escolheu, não tinha nenhum dos 12 majestosos entre os 8. Morreu menos de um mês depois. Ele assinou o ofício com esses nomes. 3 semanas depois, 2 semanas depois, 3 semanas depois foi assassinado. Será? Será que uma questão ufológica teria determinado a morte de John Kennedy? Olha, não há dúvida. Aí Kennedy morre. Esse grupo não é formado nessa época. Foi formado depois. Nessa época, não. Quase o mundo entra em guerra devido às questões dos mísseis em Cuba. Kennedy é assassinado, e Lyndon Johnson assume a presidência. Fica até 69. Aí acontece o momento decisivo da grande merda do século XX. Richard Nixon assume a presidência dos Estados Unidos, de 70 a 74. Aí os 12 majestosos chegaram e disseram: ó, presidente, por ordem do presidente Truman, nós temos que mostrar ao senhor que já mostramos a Eisenhower, a Kennedy, a Lyndon Johnson. Então, estamos aqui para lhe mostrar. Só que os 12 majestosos já não eram mais os 12 originais. Florestal já tinha morrido. Um outro caiu do 12º andar. O outro... É um negócio muito esquisito. Aí Nixon foi informado. E Nixon era um bom boêmio. Aí à noite saiu com a esposa, com um casal de amigos. Aí. E Nixon tem um grande amigo dele, que era o maior comediante norte-americano da época. Aí Nixon, sabe o que me disseram? Ser extraterrestre disso. Eu não sou presidente, eu não minto, não. Isso é mentira sua, não é? Vamos ali comigo que eu gosto. Aí botou o amigo comediante no carro, aí foi na base, eu estava perto da base de Homestead. Ela veio os guardas, eu sou presidente Nixon. Mas presidente, isso é uma base secreta, eu sou presidente. Entrou, chegou com o amigo, mostrou o amigo. O amigo ficou pasmo, ele também. Voltaram, no outro dia o amigo, pá! Saiu de zero. Aí uma fofoca louca em torno. Abafaram na imprensa tudo. Aí os majestosos diziam: esse cara não tem condição de saber dessas coisas, não. A gente não pode comunicar isso a todo tipo de presidente. É melhor a gente não comunicar. Porque, olha a merda aí, e agora? Um ano depois, Nixon foi obrigado a renunciar. O escândalo do Watergate surgiu, ninguém sabe direito como, mas alguém mandou para 2 repórteres do Washington as informações, blá, 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 blá. O cara renuncia. Para ser desacreditado. Não dava para matar 2, já tinha matado John Kennedy. Não ia matar Nixon também por causa daquilo, viu? Renunciou. A partir daqui, os 12 majestosos não mais informaram nenhum presidente dos Estados Unidos. Coisa alguma do que, entre aspas, era sabido sobre a questão ufológica. A partir da época de Nixon, os majestosos começaram a fazer um outro projeto. Eles disseram: bem, a gente não vai mais falar nada para o presidente que foi eleito, não temos mais essa obrigação, porque nós temos que proteger
os interesses da nação, mas foi eleito um maluco, foi eleito, então vamos proteger aqui, mas vamos, através da diplomacia, espalhar no mundo os tentáculos do nosso grupo, que também não vão poder falar os seus presidentes. Falar para a gente. Para isso é necessário que a gente faça uma relação de poder com eles, que eles nos sejam gratos. E foi assim que a diplomacia norte-americana, na época de Gerald Ford, na época de Jimmy Carter, sem que esses dois presidentes pudessem fazer nada, foram estabelecendo relações de prestígio com governos e convencendo esses governos a criarem núcleos de inteligência, que no Brasil, inclusive. Mas quem é que ia ser nomeado para aquele cargo, aquele salário, não seria o presidente do Brasil que iria escolher, não seriam os senadores brasileiros que iam. Ninguém. O diplomata, o cônsul norte-americano, o embaixador norte-americano é que iria propor ao presidente do Brasil que fulaninho de tal fosse receber um salário normal do Brasil, R$5.000, mas o governo norte-americano daria $30.000 de salário complementando para aquele. Aí o presidente, mas aí ele vai obedecer mais a vocês do que. Não, de forma alguma, presidente, absoluto. Aí assim surgiu uma teia do Majestic 12 na parte do mundo em que a Rússia deixou, porque a Rússia também tinha seu Majestic. E as informações que começaram a surgir no mundo ocidental, Estados Unidos, o Majestic só teve que dividir com o Vaticano, porque o Vaticano tem o melhor grupo de espiões do mundo, porque tem padre em tudo que é lugar, e conta sua fofoca ao bispo, ao papa. Então não tem nenhum. Todos os sistemas, os serviços secretos são escondidos, por isso são secretos. O Vaticano não, está visto todo. Tem padre em todo lugar e passa informação, e isso é real, pessoal. E então o Majestic 12, na época de Carter, passou a ser muito mais forte do que sempre foi, porque antes tinha que falar para o presidente, agora nem isso falaram. Ronald Reagan assume em 81. Ninguém falou nada com ele. Aí ele, que já sabia das fofocas de Nixon, o cara era ator famoso, sabia das confusões do comediante, contou. Aí ele, ei, eu quero saber das coisas. Primeiro ano do governo de Reagan, ele queria saber o Majestic nada. Vocês se lembram que no segundo semestre do governo de Reagan, um maluco chamado Hinckley deu vários tiros em Reagan e só não matou porque os seguranças de Reagan se meteram no meio e receberam os balas. Porque Reagan tinha falado com alguns amigos que ele queria abrir as informações. E justiça seja feita, Reagan, no final do governo dele, fez aquele famoso discurso na ONU, que está gravado, dizendo: será que nós aqui no mundo, eu e o presidente Gorbachev, na época o Gorbachev era presidente da União Soviética, será que nós não pararíamos de brigar? Será que Estados Unidos e União Soviética e demais parceiros não iriam deixar de observar um ao outro como sendo inimigos se nós soubéssemos que nós temos um problema comum que é extraterreno? Já imaginou se existissem seres extraterrestres que tem a turma boa, mas tem uma turma complicada que representaria um problema para todos nós? Em vez de brigarmos, será que nós não deveríamos nos unir para... Eu não tenho outro discurso de Reagan, mas isso é público, está na internet. Aí Reagan deixou para fazer isso no seu último ano de governo.
Para não ser trucidado. Mas aqui tem um detalhezinho. Quem era o vice-presidente de Reagan? George Bush, pai. Só que George Bush, pai, antes de ser vice-presidente de Reagan, ele tinha sido diretor da CIA. Ele foi o único presidente norte-americano que, além de ser presidente, foi diretor da CIA. E o diretor da CIA sabia de parte do que os 12 majestosos sabiam, porque a CIA investigava até os majestosos. Então, George Bush, pai, foi o único presidente dos Estados Unidos, em tempos recentes, que, além de presidente, ele sabia tudo, ou quase tudo, ou muita coisa, do que os majestosos. Sabia. George Bush, pai, fica 4 anos no governo. Clinton se elege. Quando Clinton se elege, ele prometeu ao povo norte-americano que iria revelar os segredos sobre a vida extraterrestre. Aí Clinton, ei, eu quero falar com a turma aí. Não, não existe essa turma. É só o presidente dos Estados Unidos. Eu quero falar. Não tem isso. Não existe esse grupo. Aí Clinton, mas eu prometi, presidente, só vai ter que encontrar uma forma de... Não vai dar, não. Não aceito. Presidente. Lembre-se de quem? Lembre-se da renúncia de Nixon. Lembre-se do... Reagan. Presidente. Aí ele deu a famosa entrevista, que ele diz, eu tenho que reconhecer que há um grupo interno no governo dos Estados Unidos que não obedece ao presidente. Ele disse, não responde. Vou falhar uma promessa de campanha. Aí o nosso amigo Clinton quase recebe impeachment, não por questão extraterrestre, mas por uma questão muito terrestre, a confusão dele com a estagiária. George Bush, filho, assume. Os majestosos voltaram a ter um poder formidável. Dick Cheney, vice-presidente de George Bush. Esse é alguém que sabe muito e mexe de forma extremamente horrível os seus interesses. E durante o governo Bush, nós vimos a questão da queda das torres do World Trade Center. Depois disso, assume Barack Obama, que também prometeu revelar as questões ufológicas, determinou o seu amigo pessoal, Jean Podesta, que fizesse. Não podia. O grupo não deixou. Ainda assim, Jean Podesta e outros, no início dos anos 2000, cerca de 200 ex-militares dos Estados Unidos foram para a imprensa exigir que o governo abrisse, revelasse os arquivos sobre a questão extraterrestre que eles haviam testemunhado. Ali existiam vários ex-controladores de radar, ex-pilotos, ex-isso, ex-aquilo. E o governo, não posso. Há uma lei que impede. Saiu Obama, aí está o nosso Mr. Trump, e nós continuamos a não saber porra. Porque essa história, que está registrada, antes se falava em muito boato, mas hoje em dia, muito de documento já confirma isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Mas qual é a questão? É a velha questão do encobrimento. É a velha questão de que nós só sabemos aquilo que eles deixam saber.
O problema do ET de Varginha, eu conheço os ufólogos que trabalharam naquilo. Foram extremamente sérios. Eu acompanhei, de certa forma, aquilo. Há mortes, há gente envolvida, tudo, do Exército Brasileiro. E ainda assim os corpos foram levados para os Estados Unidos. Badam Palhaço, o legista, o médico legista, um avião saiu, porque existe um núcleo no Brasil que tem. Meu sogro, general do Exército, 4 estrelas, não sabia nada disso, nunca soube. Ninguém sabe. Só sabe a turma do circuito dos 12 majestosos. Então, assim, pessoal. E aí? Como você se comportar em relação a algo que, quando a internet surgiu, eu me lembro, um amigo meu ufólogo disse, agora a gente vai... Né? Eu também, mas aí, a primeira coisa que você percebe na internet é que existe uma contra-informação louca. Há filmes seríssimos e 300 montagens para fazer com que você não consiga mais distinguir o que é, o que deixa de ser. Você, por prudência, prefere assumir a postura cômoda de não aceitar nada, continua a esperar que alguém confirme que filme é verdadeiro, que filme não é. Então, assim, a história que eu sempre conto para nos chamar de imbecil. Em 1986 e 1989, a sonda Voyager 2 ia passar, respectivamente, pelos planetas Urano e Netuno antes de sair do Sistema Solar. Hoje, ano 2020, as sondas Voyager 1 e 2 lançaram nos anos 70. Já saíram do Sistema Solar. Mas nessa época, pela primeira vez, a Voyager 2 ia passar perto de Urano e perto de Netuno. Qual o detalhe? Esses planetas não são vistos a olhos nus. Você só vê com telescópio. O olho nu você só vê até Saturno. Em outras palavras, você só identifica no céu Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Até aqui você vê Urano, Netuno e Plutão. Plutão nem mais é planeta hoje. A olho nu você não vê, só vê com telescópio. E você só vê a cor desses planetas? Não é com qualquer telescópio. Aí, o nosso amigo Zecharia Sitchin, que tornou-se muito conhecido pelos livros Crônicas da Terra, ele é especialista na tradução da arte suméria, acadiana, enfim, da cultura cuneiforme, que foi descoberta no século XIX, nas ruínas da antiga biblioteca de Nínive, que era a antiga capital do Império Assírio. E o nosso amigo era, na época, consultor da NASA. E em 1986, quando a Voyager passou em Urano e mandou as primeiras fotos com as cores de Urano, Zecharia Sitchin, quando olhou para as fotos, putz, verde azulado. Os sumérios já disseram isso. Só o Zecharia Sitchin na NASA, é especialista na cultura suméria acadiana, então ele sabia que nas tábuas sumérias, com mais de 3.700 alguém lá atrás disse, ó, para além do planeta dos cinturões, que é Saturno, tem mais alguns planetas, o próximo é verde azulado. Mas como é que os sumérios sabiam disso se ninguém daqui consegue ver olho nu? Os sumérios não podem ter escrito isso, porque eles também não tinham telescópio. O telescópio foi inventado em Galileu, século XVI, XVII. Como é que os sumérios escreveram isso? Aí ele publicou um artigo no New York Times. Pessoal, nós precisamos repensar sobre o nosso passado. O que nós ofertamos aos nossos leitores, os leitores do New York Times, do jornal e dos livros, dos pesquisadores, como sendo verdade, precisa ser repensado.
Aqui o problema. Aí descreveu esse impasse. Como é que a gente vai explicar isso aqui? Não, você traduziu errado. Ah, essas pedras cuneiformes são falsas. Ah, isso aqui já está provado que não é falso. Que isso aqui já está correto. Antes de eu escrever o arquivo, eu já convidei esse artigo, outros pesquisadores, e não há dúvida. Então, os sumérios sabiam de algo que não era para eles saberem, não tinha como eles saberem a cor de Urano e a existência de Urano. E hoje, com a sonda Voyager 2 passando lá, nós estamos aqui com esse impasse. Os sumérios sabiam. Como? Ah, deve existir alguma explicação, a gente não percebeu. Tá bom, mas ó, a sonda Voyager 2, daqui a 3 anos, em 1989, vai passar por Netuno. Os sumérios disseram que Netuno é azul esverdeado. Tem um. Se isso bater. Não, se isso aí bater, a gente realmente tem que repensar. Em 1989. A Voyager manda as primeiras fotos de Netuno, bateu, até a inclinação do planeta bateu com o que os sumérios falavam. A Isaac Araciti cobrou uma nova postura da NASA, foi expulso. Qual é a nova postura da imprensa norte-americana, dos acadêmicos? Não. Você traduziu errado. Você deve existir. Aí começou. Ou seja, a gente não consegue acrescentar nada no campo das certezas sobre a questão ufológica, porque é sempre um processo de contra-informação terrível. Imediatamente começa a ser operacionalizada em cima de quem está tentando furar o esquema. Tem um amigo espiritual meu que me chama de um nome que eu acho terrível. Rinoceronte doido. Rinoceronte maluco. Quando eu comecei a escrever esses livros, 2009, 10, 11, aí no ano 2000, depois do infarto, ele disse: você é um rinoceronte doido. Aquele que vai sozinho contra um muro e bum, entra com cabeça. Definição pior do que essa, eu só vi de Lula dizendo que era uma jararaca. Então, assim, eu não posso mais nem criticar Lula. Você, para enfrentar essas coisas que estão com raízes profundamente marcadas, construídas, né? Eu falei The Wall. The Wall é uma peça musical maravilhosa do Pink Floyd, fala exatamente isso, dura, blindagem que nos permite de entender as coisas, é algo que esconde e aprisiona, né? Então, assim, você vai fazer o quê? Zecaria Sitchin bem que tentou. Teve sua reputação metralhada por... Muitos já tentaram. Hoje em dia, há dois tipos de postura nas pessoas que tentam compreender essas coisas. Uma, um desdém pelos governos e pelo tipo de informação que deles sai, ou seja, uma certeza absolutamente adulta de que não se deve esperar coisa alguma, nem dos cientistas que estão a serviço de NASA, de governo. Né? E eu tenho um amigo, um dos maiores cientistas da atualidade, da Agência Espacial Europeia, que a gente vai falar já já sobre isso, e não é fácil. Não se deve esperar nada dos governos, porque assim, vai falar isso com Bolsonaro, com Lula, com FHC, nenhum deles sabe de nada. Cristina Krishna, aqui, nenhum presidente sabe. Quem sabe são os núcleos que existem no seu governo. Eles não sabem. E até hoje o esquema dos majestosos funciona. Então, isso impede que qualquer coisa decente venha de uma informação oficial. Então, hoje, para você poder ter... Tem lanche? Que horas vai ser? Que horas são? Que horas são?
os nossos guias espirituais também vivem com fome, porque eles fofocam exatamente 5, 10 minutos antes da hora prevista. Né? É um negócio impressionante. Os eflúvios que eles tiram, a turma que come pudim, doce de coco. Então, assim, eu falo mais 5, 10 minutos e a gente para. Vamos para o intervalo. Então, assim, hoje em dia, para você ser, entre aspas, livre, não é para você estar certo não, ou errado. A questão não é estar certo ou errado. A questão é você conseguir liberdade no seu próprio modo de pensar para dizer a você mesmo, pô, isso aqui é real, eu não preciso mais ter dúvida sobre se existe ou não vida extraterrestre. Esse